Bom, antes de começar o podcast de hoje, que vai continuar a série que eu comecei aí semana passada sobre solipsismo, esse é o podcast número 2 da série 2/7. Antes de começar o podcast, quero fazer aqui um breve comentário. Eu até comentei isso agora mesmo na aba comunidade do canal, que eu privei todos os vídeos em que aparece meu rosto. E aí eu parei para dar uma olhada nos vídeos antigos do canal, comparando os vídeos antigos que eu falo é tipo coisa de 2 anos para trás, os vídeos de 2 anos para cá, 2 anos para trás, 1 ano para trás, e comparando os vídeos de antes e do agora. E eu devo dizer que eu estou um pouco orgulhoso comigo mesmo, porque eu mudei pra caralho o foco do podcast quando eu comecei isso daqui. Não quando eu comecei, mas até, sei lá, uns 2 anos atrás, mais ou menos, uns 3 anos, 2 anos por aí e tal, eu falava de coisas mais aleatórias, falava muito de mulher, falava muito de coisas frívolas, sabe? Coisas sem importância, coisas muito mais de cunho individual, sobre mim, vamos colocar assim, do que coisas que sobre ideias de fato, sobre coisas que realmente importam e tal. E aí eu fazendo uma breve análise, eu vendo brevemente tudo aquilo que eu já que talvez, espero que o barulho do ventilador não atrapalhe, enfim, continuando tudo aquilo, basicamente como mudou o canal, sabe? Especialmente de 1 ano pra cá, como mudou o foco do canal. Isso é algo que me deixa feliz, até porque antigamente chegava também um público muito macaco, muito sem argumentos, vamos colocar assim. Basicamente pessoas que é a grande maioria das pessoas que se argumentam e se baseiam em achismos eu vi uma matéria aleatória no Facebook, eu nem li a matéria, eu só vi o título da matéria do Facebook e pronto. Vou utilizar aquilo ali como crença e argumento para qualquer coisa, porque isso corrobora com a minha teoria de sei lá o que, sabe? Chegava muito nego desse tipo no meu canal, não que ainda não chegue. Ainda tem um pessoal macaco, tanto o pessoal remanescente da época que eu era macaco, que continua aqui, quanto o pessoal macaco que ainda chega aqui, sabe, sei lá como. Mas enfim, fato é que o público do canal e até os assuntos que eu estou abordando aqui estão agora de uma natureza mais, entre aspas, intelectualizada. Não que eu tenha essa pretensão de ser o intelectual, mas como eu já disse, meu interesse aqui é basicamente só falar sobre ideias. Eu não quero mais falar da minha vida pessoal aqui. Eu posso até falar, assim, dar um resumo, mas não é mais meu foco e perceber que realmente eu estou mudando isso daí. Realmente os assuntos do podcast mudaram e até o público do podcast mudou, o público predominante. Vamos colocar assim, isso me deixa feliz de certa forma. Então eu acho que eu estou atingindo meu objetivo, que eu inclusive falei no começo do ano passado que queria ser justamente tornar o podcast algo mais impessoal, digamos assim, e falar mais de ideias do que de mim propriamente dito. Mas enfim, agora começando a falar sobre o podcast mesmo. Esse podcast, como está escrito aí, vai se chamar Empirismo e Capacidades Cognitivas. Esse podcast vai falar sobre empirismo, porém de uma maneira mais universalizada do que individual. No próximo podcast, que vai ser o Ação Baseada no Eu, isso daí já vai começar a abordar alguns assuntos de natureza mais individual. As diferenças que existem da minha visão para a visão do Zezinho, as diferenças que existem basicamente de uma pessoa para outra, mas esse podcast ainda vai falar sobre coisas, aspectos que são mais universais, que todo ser humano tem. Óbvio que existem exceções, óbvio que existe, sei lá, o Zezinho que nasceu sem visão, ou o filho da puta que nasceu sem perna, não consegue andar, enfim. Mas via de regra geral é isso que é aplicável à maioria, enfim. Eu ainda vou tomar como ponto de partida, como ponto base, o indivíduo A1, Z2, B3,4 asterisco. Então, tomem como regra quando eu falar A1, o indivíduo, quando eu simplificar para A1, eu estou falando do indivíduo A1, Z2, B3,4 asterisco, que eu já tratei no podcast anterior. Se você não está boiando, eu sugiro que você escute o podcast anterior, que aí eu dei uma explicação sobre do que se trataria isso e uma explicação até do que cada parte dessa equação A1, Z2, tananã, tem um significado. A1 significa uma coisa, Z2 outra coisa. Então, se você está meio que boiando quando eu estou falando A1, Z2, tananã, procure o podcast anterior. Enfim, agora vamos continuar essa merda mesmo, que já são 5 minutos e eu ainda nem comecei essa bosta.
Então vamos começar. No podcast anterior eu falei um pouco da relação que existe entre o indivíduo A1 e o arredor. E como essa relação se dá de maneira bem simplificada. Agora eu quero falar um pouco sobre como não como se dá essa relação, mas quais são os meios para se dar essa relação, que são os recursos empíricos. Eu falei do eu e eu falei do arredor, mas eu não falei dos recursos que permitem essa interação entre o eu e o arredor, que seria basicamente uma terceira parte. Mas enfim, para começar, o que seriam o que eu, Thiago, defino como capacidades cognitivas? Capacidades cognitivas são basicamente as capacidades de percepção que nós seres humanos temos, que são basicamente 5, que são os 5 sentidos que a gente aprende na escola, que são a visão, a audição, olfato, tato e paladar. Nós temos basicamente essas 5 capacidades que vêm com o nosso corpo, digamos assim, que vêm embutidas no nosso corpo, que são capacidades universais. Óbvio, como eu disse, existem as variáveis, as exceções, o indivíduo, sei lá, que nasce cego, o indivíduo que nasce sem dente ou sem língua, sei lá, existem exceções, mas via de regra geral, todo mundo tem esses 5 sentidos, exceto em casos especiais. Capacidades cognitivas seriam basicamente tudo aquilo que é relativo aos 5 sentidos capitais, as 5 capacidades de percepção, que compõem aquilo que é empírico. O que é, resumidamente, a capacidade empírica? A capacidade empírica é a capacidade de apreender através da experiência, através principalmente dos 5 sentidos capitais. Então, por exemplo, quando você olha para uma parede, quando você toca a parede, quando você passa a língua na parede, isso basicamente é você utilizando os seus 5 sentidos. Óbvio que cada sentido você utiliza de uma forma diferente. Por exemplo, a visão. A visão, você simplesmente direciona seus olhos para algum lugar e você vê esse lugar. Já o tato você precisa chegar perto do lugar e tocar no lugar para aprender. Quando eu estou falando de aprender, não é aprender só com E, é com 2 Es. Apreender o que é aquele objeto. Já na língua você também tem que igualmente chegar, no paladar, você tem que igualmente chegar perto da parede, passar a língua na parede. Enfim, através dos 5 sentidos nós obtemos experiências e impressões daquilo que as coisas são. Quando você olha para uma parede, você obtém uma impressão visual do que é a parede. Quando você toca a parede, você obtém uma impressão de como é a densidade da parede, se ela é áspera ou se ela é lisa. Quando você lambe a parede, você obtém a impressão de se a parede é comestível ou não, se ela tem um gosto bom ou não. Enfim, cada um dos 5 sentidos capitais tem uma função diferente e é através deles que a gente interage e percebe com o mundo. O indivíduo A1, resumidamente, ele, assim como eu falei no podcast anterior, ele interage, percebe e muda o arredor. Sendo que nesse podcast a gente vai se focar principalmente na parte de perceber o arredor. Por quê? Porque os 5 sentidos são baseados principalmente na percepção. Eles basicamente servem para você perceber o arredor. E eles basicamente servem de plataforma para interação com o arredor. Resumidamente, o indivíduo A1 percebe o arredor através dos 5 sentidos. Percebe e também interage com o arredor através dos 5 sentidos. Sendo que, como eu disse já há um tempinho atrás, alguns minutos atrás, existem 3 partes resumidamente envolvidas no processo, que são o arredor, que é como eu defini no podcast anterior, tudo aquilo que é exterior ao teu corpo, é tudo aquilo que você não possui controle imediato. Basicamente existe o arredor, existe o eu, que no caso é o indivíduo A1, Z2, B3, B4 asterisco, e existem também, além do arredor e do eu, existe o ponto intermediário entre o eu e o arredor, que é o que permite a percepção e interação, que é o quê? Que são os 5 sentidos, basicamente. Então, existe o eu, existe as capacidades cognitivas, que resumidamente são os 5 sentidos, e existe o arredor. Através dessas 3 partes ocorre a interação entre o eu e o arredor, basicamente, interação e percepção. Só que por mais que existam capacidades que sejam universais, por exemplo, a capacidade de ver, a capacidade de tocar, de ouvir,
e etc., tudo aquilo que, como eu disse, é relativo aos 5 sentidos, por mais que existam as capacidades, essas capacidades que são universais, existem as limitações, que são limitações tanto de cunho universal quanto individual. O que eu quero dizer com limitação universal? Limitação universal é aquilo que nos é imposto através da própria biologia e através do próprio limite da nossa espécie. Vamos colocar assim, um exemplo simples para melhor entendimento. A visão do ser humano, ela consegue enxergar até um determinado limite. Vamos supor, o ser humano consegue enxergar na frente dele, em linha reta, ele consegue enxergar até 100 metros. Eu não sei exatamente qual seria a capacidade máxima de padrão, a capacidade máxima padrão de visão do ser humano. Aceitável, numa capacidade ainda aceitável, não sei qual seria o limite, mas vamos supor que o ser humano padrão consegue enxergar em linha reta até, 100 metros é pouco, vamos colocar aqui 400 metros, o ser humano padrão, ele consegue enxergar no máximo até 400 metros, esse é um limite padrão da espécie humana, não estou falando que estou dando um exemplo, chutando que o ser humano, enfim, esse é o limite padrão do ser humano. Já, por exemplo, uma águia, um gavião, que é um animal que ele voa e ele lida com alta velocidade e ele precisa enxergar a caça dele de uma distância, às vezes até de quilômetros, enquanto que o ser humano possui uma limitação na visão dele para enxergar, nesse exemplo, até 400 metros, um gavião, por exemplo, ele consegue enxergar até uma distância de 2 quilômetros. Vamos colocar assim. Isso basicamente é uma limitação universal, é a limitação da espécie, é basicamente comparação, sabe? Nós temos limitações que são universais e que outros animais, em comparação com a gente, eles podem tanto estar em vantagem em certos atributos, quanto também em desvantagem quanto a certos atributos. Então a gente tem, por exemplo, uma limitação universal na visão que todo mundo, por padrão, óbvio que existem certas pessoas que conseguem enxergar mais, outras pessoas que conseguem enxergar menos, mas por padrão universal, vamos colocar aí que o ser humano consegue enxergar até 400 metros numa linha reta, enquanto que um gavião, por exemplo, ele consegue enxergar a 2 km de distância. Isso é basicamente um padrão universal de cada espécie, vamos colocar assim. Então existem os padrões de limitação que são tanto universais, ou seja, a espécie humana tem, com exceções, mas enfim, e existem os padrões que são mais individuais, que são mais, que não é um padrão da espécie humana, mas que XYZ indivíduo dentro da espécie tem. Por exemplo, vamos dar um outro exemplo simples, vamos supor alguém que tem, como é o nome daquela merda mesmo, que eu sempre dou de exemplo de você não conseguir enxergar as cores, só me vem a palavra autismo na cabeça, mas não é autismo, caralho. Enfim, vamos dar aqui um exemplo de uma pessoa que ela só consegue enxergar em preto e branco. Sei lá, não sei se existe uma doença para isso, mas deve existir. Mas enfim, vamos supor o indivíduo A1, A1, Z2, B3, B4 asterisco, que o indivíduo A1, Z2, B3, B4 asterisco, ele é um indivíduo que só consegue enxergar em preto e branco, ou seja, ele não enxerga cores além do preto e branco. Isso é uma limitação mais individual do que universal. Por quê? Porque não existem lá muitos seres humanos. É óbvio que existem em escala global, porque tem 8 bilhões de seres humanos. Mas assim, não é um padrão da humanidade enxergar só em preto e branco. Então isso daí é uma limitação. Um indivíduo, por exemplo, que enxerga as coisas em preto e branco, isso é uma limitação mais de cunho individual do que universal. É óbvio que existem outros indivíduos como ele, mas enfim, são exceções à regra, basicamente. E aí é que entra algo muito importante, aí é que entra o pulo do gato com relação ao empirismo, com relação à capacidade cognitiva. Uma limitação na capacidade cognitiva delimita também uma limitação na interioridade, na nossa capacidade de imaginação e representação. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que, por exemplo, imagina esse sujeito, A1, Z2, B3, blá, 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 imagina que esse sujeito ele só consegue enxergar em preto e branco. Imagina esse sujeito pensando. Vamos supor que esse sujeito ele pensa numa parede. E para mim, que sou um sujeito normal, eu olho para essa parede e eu enxergo uma parede azul. Porém, esse indivíduo que só enxerga em preto e branco, ele olha para a parede e ele enxerga só um preto meio um cinza, um tom cinza, vamos colocar assim.
E tudo mais esse indivíduo enxerga em preto e branco porque ele tem uma limitação ou defeito, seja lá como vocês quiserem chamar, ele tem uma limitação, uma alteração no órgão num órgão sensorial, basicamente, que é basicamente o fator intermediário. Tudo aquilo que é uma alteração ou uma limitação no fator intermediário, que são os 5 sentidos, que são as nossas capacidades de percepção, delimita também uma limitação naquilo que é interior. Resumindo, como eu disse, existem 3 partes para nós nos relacionarmos com o exterior, que é o próprio exterior em si, a capacidade cognitiva e o eu. Quando existe uma limitação, seja lá de qual tipo for, no fator intermediário, existirá também uma limitação no fator eu, existirá uma limitação no fator naquilo que eu consigo basicamente imaginar e apreender através desse sentido. Um sujeito, por exemplo, que enxerga tudo em preto e branco, ele não vai conseguir, por exemplo, imaginar qualquer coisa, por mais que a imaginação dele seja muito em tese livre, por mais que a imaginação dele seja em tese livre, ele não vai conseguir imaginar cores. Um sujeito que enxerga tudo em preto e branco, ele não vai conseguir, sei lá, imaginar a parede da mesma forma que eu imagino. Porque quando eu olho para a parede, eu vejo ela azul, eu já apreendi, já fez parte do meu acervo cultural, da minha imaginação, aquela parede azul. A partir do momento que eu olho para algo exterior e apreendo esse algo exterior, ele passa a fazer parte do meu repertório e eu consigo imaginar esse algo mesmo que eu não esteja diante desse algo. Então vamos supor que a parede azul, mesmo que eu esteja a quilômetros de distância da parede azul, eu vou conseguir imaginar e pensar na parede azul. Por quê? Porque eu já apreendi o que seria a parede azul através dos meus 5 sentidos. Eu tenho a lembrança do que é aquilo. Já um sujeito, como eu disse, que não consegue enxergar a parede azul, só consegue enxergar em preto e branco, ele até consegue imaginar a parede, mas ele não consegue imaginar o atributo azul, porque ele não tem, basicamente, no olho dele, seja lá por qual motivo for, seja lá um defeito no olho, no cérebro, não sei, eu não entendo dessas porra, mas pelo simples motivo dele não conseguir perceber a cor azul, ele não vai conseguir desenvolver na imaginação dele a cor azul. Por quê? Porque a nossa imaginação, a nossa interioridade está extremamente palpada e dependente, vamos colocar assim, daquilo que existe fora de ti. Vamos supor, um exemplo até que eu dei no último podcast, o nada, a não existência, que é algo que simplesmente não existe, porque tudo aquilo que está ao nosso redor existe. Agora tenta imaginar algo que não existe, o que é um paradoxo, de certa forma. Sim, é um paradoxo, é algo até absurdo você tentar imaginar aquilo que não... tentar basicamente dar existência para aquilo que não há existência. Imagina o vazio absoluto, a não existência absoluta. Como você vai imaginar isso, se isso de fato não existe? A questão é como imaginar, como pensar algo que os seus 5 sentidos nunca apreenderam. Como você vai imaginar a não existência, por exemplo? Eu, pelo menos, quando eu tento imaginar a não existência, quando eu tento imaginar o nada, o vazio absoluto, eu imagino um preto, eu imagino só a cor preta. Só que isso tá errado, porque a cor preta existe, eu consigo perceber a cor preta. Então o nada não seria a cor preta. Não há um jeito, em termos de imaginação, em termos de interioridade, não há um jeito de você... um jeito correto, até porque nunca ninguém percebeu qual seria a não existência, ou que seria o não apreensível, porque simplesmente não existe nada. Enfim, não há como você imaginar algo que simplesmente nunca passou pelos seus 5 sentidos. Vamos supor aqui, tenta imaginar um animal sem pernas. Um mamífero sem... É óbvio que aí a gente entra num problema também de semântica, do que significa, da significação que a gente dá para as coisas. Mas tenta imaginar basicamente um animal sem pernas. Um animal que... Sei lá quais são as características dele. Só tenta imaginar um animal...
Eu tive uma ideia, vai facilitar bastante no meu raciocínio. Tenta imaginar um animal completamente diferente de todos os animais que você tem no seu repertório cultural, na tua experiência, naquilo que você já apreendeu de alguma forma. Tenta imaginar um animal completamente diferente de todos os animais que você já viu. Eu já tentei, eu falando por mim mesmo, eu já tentei imaginar um animal que, sei lá, um animal que não tivesse pernas, um animal que não fosse parecido com um fungo, ou que não fosse parecido com um vírus, aquelas bactérias que a gente vê em vídeo. Eu já tentei várias vezes imaginar um animal que simplesmente não se pareça nada mesmo, com todos os animais que eu tenho, que eu sei que existem. Eu não consegui. Eu não consegui. Se alguém aí que tá me ouvindo, sei lá, tentou imaginar um animal completamente diferente de tudo aquilo que já ouviu falar. E quando eu digo completamente diferente de tudo aquilo que já ouviu falar, eu não tô falando só dos animais que a gente consegue perceber, tipo gato, lebre, cachorro, sei lá. Tô falando até dos animais que, sei lá, você... em Contos Fantásticos, por exemplo. Aliás, se você parar para analisar, vamos pegar aqui o exemplo de Cthulhu. Eu sei lá como pronuncia o Cthulhu do Lovecraft, isso. O Cthulhu do Lovecraft, que foi algo que quando lançou foi algo meio, caralho, como que ele conseguiu imaginar esse tipo de coisa? O Cthulhu do Lovecraft, mesmo ele não é algo que, por mais que ele possa ser criativo, vamos colocar assim, por mais que ele possa ser completamente inovador, pelo menos à primeira vista, o Cthulhu não é um monstro, um animal, como você quiser chamar. Ele não foi um animal que foi criado do zero da mente do Lovecraft. O Lovecraft, se você já viu um Cthulhu, o desenho do Cthulhu, você vê claramente que o Cthulhu é basicamente um humano, entre aspas, não exatamente um humano, depende da representação do Cthulhu, mas geralmente é basicamente um polvo gigante que tem um corpo meio humano, uma estrutura meio humana, basicamente. Ou seja, juntou duas coisas, um polvo com um ser humano. E aí, por mais que o Cthulhu, quando o Lovecraft desenhou e escreveu sobre o Cthulhu, e isso caiu no imaginário popular, e por mais que isso fosse parecer algo completamente inovador e completamente caralho, como alguém conseguiu imaginar isso, se você parar pra pensar, o Cthulhu já era algo que não que existia literalmente no mundo em que a gente vive. Não existe Cthulhu, quer dizer, vai saber se existe. Mas enfim... Não que é algo que literalmente existe no mundo em que a gente existe, mas é algo que é basicamente a soma de duas coisas que existem, que é basicamente a soma do polvo com um humano. Somou os tentáculos do polvo, aquele corpo meio geleioso do polvo, com uma certa estrutura anatômica humana igual Cthulhu. Ou seja, mesmo as criações assim artísticas que parecem mais inovadoras, mais fortes assim em termos de imaginação e mais, uau, caralho, como que alguém conseguiu imaginar isso? Fumou muita maconha para imaginar isso? Mesmo as criações mais fodas em termos de imaginação ainda são fruto de coisas que existem. Porque geralmente, mesmo essas coisas que são fodas em termos de imaginação, essas coisas que são fodas em termos de imaginação, frequentemente só são a junção de coisas que existem. Por exemplo, até na representação de demônios de Salomão, por exemplo, eu já vi vários demônios aí, a maioria dos demônios são junções de corpos de coisas diferentes. Então tem demônios, por exemplo, que tem pernas de cabras com o corpo humano, tem demônios que são basicamente moscas com que uma parte do corpo é uma mosca e outra parte do corpo é uma parte meio humana, como se fosse uma mosca com braços humanos. E aí outro demônio que parece uma aranha, só que aranha com corpo e olhos também humanos. Enfim, resumidamente uma soma de várias coisas, mas todas essas coisas de fato existem. O ponto é, tudo, mesmo aquilo que a gente pensa em abstrato, ou seja, que não existe no mundo de fato, no mundo em si, no mundo aqui que a gente interage e vê de fato, mesmo as coisas que a gente imagina em abstrato não são palpadas naquilo que é abstrato, mas sim naquilo que é objetivo, que é o mundo em que a gente vive, que é o mundo material. Tudo aquilo mesmo aquilo que a gente pensa é palpado e só aquilo que a gente pensa só existe
porque outras coisas existem e possuem a existência de forma objetiva e a gente percebe de forma objetiva. Caso essas coisas não existissem, a gente não teria condição de imaginar coisa alguma. Como eu disse, você consegue imaginar um animal que completamente diferente de todos os animais que você já viu? Aliás, não somente um animal, você consegue imaginar qualquer coisa mesmo. Uma casa, por exemplo, você consegue imaginar uma casa completamente diferente de todas as casas que você já viu, e uma casa funcional, uma casa que não seja uma casa imaginária que simplesmente não consegue ficar em pé aqui no nosso planeta, por exemplo? Não consegue. Quer dizer, eu penso que não consegue. Enfim, o ponto é, a limitação na capacidade cognitiva delimita também uma limitação na interioridade. Qualquer que seja a limitação, seja uma limitação de aspecto universal, seja uma limitação de aspecto individual, tudo aquilo que a gente não consegue apreender via 5 sentidos permanece no campo da especulação e a gente não consegue basicamente imaginar, ou a gente não consegue simplesmente ter uma noção correta sobre. A gente só chega, é que nem o mundo das ideias de Platão, a gente pode até imaginar, a gente pode até conjecturar como seria, mas a gente não sabe o que é, porque simplesmente não faz parte do mundo de fato, do mundo em si, do mundo material em que a gente faz parte. Enfim, toda limitação que é não somente na capacidade de apreensão, mas também no exterior até, tudo aquilo que o exterior delimita não somente o que é o exterior, mas também nós mesmos. É óbvio que a gente poderia existir em outros universos, em um universo em que tudo seria diferente, vamos colocar assim, mas o simples fato da gente existir neste universo nos impõe 2 limitações principais. A primeira é a limitação do universo em si, do mundo em si, e a segunda é a limitação daquilo que a gente consegue apreender, porque nós temos um corpo e todo e qualquer corpo é sujeito a limitações. Seja ela de qualquer jeito que for, mas todo e qualquer corpo é sujeito a limitações. Se a gente, por exemplo, quisesse apreender de maneira mais expandida aquilo que a gente consegue apreender, e não somente aprender de maneira mais expandida, mas até conseguir imaginar e pensar e expandir o nosso intelecto, porque uma coisa está ligada à outra. É impossível você, por exemplo, aumentar a nossa capacidade. Vamos supor um exemplo simples. É impossível você querer fazer o cérebro humano, o olho humano conseguir enxergar a maior distância sem você alterar profundamente as características biológicas do homem. É impossível. Por quê? Porque uma visão de alto alcance ela é útil principalmente para os animais que precisam enxergar a quilômetros de distância, sei lá quanto de distância a presa, para se alimentar, para exercer uma função básica do corpo. Então, se a gente, por exemplo, quisesse alterar o ser humano, seja no cérebro, seja nos olhos de fato, enfim, se a gente quisesse alterar a capacidade de distância que o ser humano consegue enxergar, a gente mudaria toda a biologia do ser humano. Por quê? Porque o ser humano ia começar a ser um animal semelhante à águia. Ele teria uma visão que conseguiria, por exemplo, enxergar mais a distância, só que aí, em compensação, ele sairia do seu aspecto de animal coletor, animal agricultor, animal domesticado, vamos colocar assim, e ele iria para um aspecto de animal mais selvagem. Porque não faz o mínimo sentido o ser humano ter uma visão que ele enxerga a 3 km de distância, por exemplo, sendo que ele fica trancado num cubículo que o máximo que ele consegue enxergar é 5 metros. Ou seja, o simples fato da gente mudar, por exemplo, uma alteração para fazer o ser humano conseguir enxergar mais longe, já alteraria toda a natureza do ser humano. O ser humano regressaria, entre aspas, a um estado que ele é mais caçador do que domesticado. Ele regressaria a um estado mais carnal, de buscar e caçar as coisas de fato, do que de cultivar, por exemplo, plantas. Enfim, para vocês verem como essa questão é complexa. Não há como, basicamente, a gente mexer numa coisa sem alterar toda a estrutura psíquica. Sem contar que
caso a gente quisesse fazer com que o ser humano obtesse uma maior capacidade de compreensão e de basicamente entender aquilo que acontece ao seu redor, basicamente aumentar a inteligência do ser humano, em termos simples. Se a gente quisesse fazer qualquer mutação no ser humano, qualquer mudança no ser humano, que visasse aumentar a capacidade dele de compreensão e de percepção, compreensão e aumentar de uma forma geral a inteligência dele, o QI dele, a gente teria que mudar toda a biologia do ser humano. Por quê? Porque a gente teria que alterar o cérebro humano, a gente teria que fazer o ser humano provavelmente com que ele tivesse um cérebro maior, porque o nosso cérebro, da maneira como ele consegue interagir e processar um X número de informações. Assim, é óbvio que no cérebro humano é informação pra caralho. A gente consegue absorver informação pra caralho, a gente consegue interagir e entender informação pra caralho. O cérebro humano é magnífico. Mas assim, caso a gente quisesse aumentar essa capacidade do cérebro humano, a gente teria que fazer a cabeça humana ficar maior. E fazendo a cabeça humana ser maior, aumentando o cérebro do ser humano, a gente teria que aumentar o crânio. E aumentando o crânio, a gente teria que basicamente modificar todo o resto do corpo. A gente teria que fazer não somente a cabeça do ser humano ficar maior, literalmente maior, algo meio Megamente, do filme Megamente. A gente teria que não somente fazer isso, mas também a gente teria que aumentar toda a estrutura corpórea do homem. E não somente isso teria como consequência a nossa maior necessidade de alimentação, ou seja, enquanto que agora, hoje em dia, vamos colocar assim, a necessidade de alimentação do ser humano é 2.000 quilocalorias diariamente. Isso, pra gente aumentar toda a estrutura corpórea do humano, para ele ser mais inteligente, a gente teria que aumentar essa necessidade aí de alimentação de 2.000 para 3.000 quilocalorias diárias. Ou seja, resumo da ópera, uma simples coisa que você muda, vamos supor, você quer aumentar a inteligência humana como um todo em 20%. Só para fazer essa pequena alteração, que já seria uma puta alteração no ser humano, você teria que mexer com uma série de coisas até biológicas. Você teria que aumentar o tamanho do crânio, você teria que transformar não somente o crânio, mas teria que aumentar o tamanho do corpo inteiro, teria que tornar o ser humano mais encorpado. O ser humano de 1,75 m de padrão iria para 1,90 m, vamos colocar assim, e aí de 2.000 quilocalorias ele teria que ir para 3.000. Enfim, tudo aquilo que compõe não somente o arredor, mas nós mesmos nos serve de limitação, porque todo e qualquer corpo é limitado. Não somente através das limitações, como eu disse, universais, mas também através das limitações individuais. Resumindo, aquilo que faz parte do nosso acervo cultural, aqui com acervo cultural eu quero dizer tudo aquilo que a gente já apreendeu, e não estou falando somente de cultura, estou falando de, até a parede que você está olhando nesse exato momento. Tudo aquilo que a gente, que nós temos como acervo cultural, as informações que a gente tem no nosso cérebro, todo o nosso acervo cultural, intelectual e imaginatório provém em grande parte, se não tudo, ou quase tudo, provém de um mesmo fator, que é o fator experiência, que é o fator interação com o mundo externo. E só do fato de você ter uma pequena limitação, ou de você ser um pouco diferente em certa capacidade, isso já vai conspirar, já vai mudar todas... basicamente vai mudar tudo. É isso que nos torna individuais. Uma bem pequenininha mudança, seja na nossa capacidade empírica, seja na nossa capacidade de ter experiências e de processar experiências, e a maneira como a gente lida com essas experiências já constitui uma gigantesca mudança em quem nós somos. Por isso que simplesmente não existe ninguém completamente igual a ninguém, porque muda um caractere, uma coisinha, e simplesmente já muda coisa pra caralho. Os objetos com os quais a gente interage, por mais que a gente possa interagir
com todos os mesmos objetos, só do fato da gente ter X, eu sujeito A1 ter X limitação, e o sujeito A2 ter Y limitação, e eu ter, por exemplo, nascido em tal lugar e ter interagido com tal cultura, e ele ter interagido com outra cultura, já vai mudar pra caralho a nossa interação com o mesmo objeto. O exemplo que eu dei, por exemplo, no podcast anterior, da tomada, já ilustra isso bem facilmente. Eu ia também dar um outro exemplo. E a experiência também delimita o eu. Além daquilo que nós possuímos como arredor e também dos meios que interagem com o arredor, que nos fazem perceber o arredor, que são basicamente os 5 sentidos. Além disso, existe também a experiência, e a experiência também delimita e compõe o eu. Então existem uma caralhada de fator, basicamente, que delimita o que é o eu, e que eu vou entrar mais a fundo no próximo podcast, que é o ação baseada no eu. Eu ia dar um exemplo em algum ponto desse podcast, que eu acabei não dando o exemplo no ponto do podcast que eu queria, porque eu acabei seguindo outra linha de raciocínio, mas enfim, um último exemplo aí para terminar esse assunto e terminar esse podcast, um gato. Para você ver como muda pra caralho a concepção que a gente tem sobre as coisas por causa das nossas limitações empíricas sobre as coisas. Um gato, por exemplo. Por mais que, vamos supor, que tem um sujeito A1 e A2 que estão em frente a um gato. O sujeito A1 é um sujeito normal, vamos colocar assim, ele tem todas as capacidades humanas normais. Já o sujeito A2, ele é cego. O sujeito A1, como ele vai interagir com o gato? Ele vai provavelmente olhar para o gato e ponto, acabou. É óbvio que ele pode, sei lá, querer pegar o gato, cheirar o gato, se ele gostar de gatos, enfim. Mas, a priori, como ele vai apreender o gato? Através da visão, principalmente através da visão. Já o sujeito A2, como ele não tem simplesmente esse atributo da visão, como ele vai apreender o gato? Tato, provavelmente. O sujeito A2, alguém provavelmente vai pegar o gato, colocar no colo do sujeito A2, que, como eu disse, ele é cego, e aí, através do tato, ou seja, tocando o gato, ele vai poder formular uma imagem mental de como é esse gato. Só que essa imagem mental, por mais que seja o mesmíssimo objeto, no caso o gato, é completamente diferente a imagem mental que o cego, o sujeito A2, tem do gato, e o sujeito A1, que é normal, tem do gato. O sujeito A1, quando ele estiver longe do gato e imaginar o gato, ele vai imaginar o gato através daquilo que ele viu quando estava em presença do gato, ou seja, através da apreensão empírica através da visão. Já o sujeito A2, que não tem esse atributo da visão, e como ele vai imaginar o gato? Eu não posso assim falar exatamente como ele vai imaginar, pelo simples fato de que eu não sou cego, eu não sei. Mas eu imagino que ele vai imaginar o gato não como o sujeito A1, mas ele vai imaginar a forma do gato. Enquanto que o sujeito A1, ele vai imaginar não somente a forma, mas também as cores do gato, porque ele possui a visão que consegue enxergar cores e tal, ele basicamente consegue enxergar, resumindo, a forma e a cor. O sujeito A2, ele não vai imaginar a cor, porque ele não sabe o que é cor, principalmente se ele nasceu já cego. Ele não vai imaginar o que é a cor, mas ele vai imaginar o que é a forma. Quando ele pegar no gato, tocar o gato, passar a mão pelo corpo do gato, ele vai ter uma ideia de qual é o formato do corpo do gato. E ele vai ter outra coisa, um atributo que o sujeito A1 não tem. Esse sujeito que é cego, ele vai ter uma melhor ideia da densidade do gato. E não somente da densidade, mas também de qual sensação o gato produz ao toque. Por quê? Porque o sujeito A1, para ele apreender o gato, ele só precisa olhar para o gato. Ele tem como vantagem o fato de que ele consegue olhar e entender a forma, e não somente a forma, mas também a cor do gato. Mas se esse sujeito não gostar de gato, ou simplesmente não quiser tocar no gato, ele não vai ter uma ideia além da visão de como é o gato. Ele não vai ter uma ideia através do tato de como é o gato. Agora o sujeito A2, que é cego, não possui o atributo da visão, ele vai ter ideia não somente ele não vai ter ideia da cor, porque ele não tem um atributo visão, porém ele vai ter uma ideia do formato, por mais que não possa ser uma ideia não tão acurada quanto o sujeito que vê, mas ele vai ter uma ideia do formato do corpo do gato, e ele vai ter uma ideia também da densidade do corpo do gato. De como é basicamente a pelagem do corpo do gato. Então o sujeito A1, por mais que ele possa ver as cores,
ele não vai ter a noção que o sujeito A2 tem de que o pelo do gato é macio, ou é de X ou Y jeito. É óbvio que, por experiência, ele pode já ter pego naquele gato e saber que aquele gato é de fato fofo, e saber pela experiência, porque gatos são fofos, gatos têm uma pelagem meio fofa, ele pode saber por experiência vinda de outros gatos que aquele gato é assim. Mas ele não vai ter a experiência direta do tato que o sujeito A2 tem. Porque o sujeito A2 ele tem que lidar de uma forma diferente com as coisas para aprender as coisas. Então, resumo da ópera, por mais que todo o mundo seja igual, o mundo em que a gente vive seja o mesmo mundo para todo mundo, a maneira como a gente interage e percebe com esse mundo é completamente diferente, porque cada um tem as suas limitações individuais e tem o seu acervo cultural diferente e tem o seu basicamente experiência e conceitos diferentes e etc. Enfim, resumo da ópera. Todo mundo vive no mesmo mundo, mas todo mundo interage e percebe esse mundo de maneira diferente. É óbvio que, via de regra geral, a maioria das pessoas percebe as cores de uma mesma forma, percebem quando tocam numa camiseta, percebe da mesma forma, mas assim, por atributos individuais, pequenas mudancinhas individuais muitas vezes já surtem grandes efeitos. É por isso que um sujeito olha para uma árvore, só olha e passa um segundo e continua andando na rua, foda-se, enquanto que o outro sujeito ele para no meio da rua, admira a árvore e passa, sei lá, 2 minutos olhando para a árvore. Porque por mais que seja o mesmíssimo objeto, a maneira como a gente lida com cada um dos objetos depende e muda pra caralho de acordo com as nossas capacidades empíricas, os nossos conceitos culturais e acervos culturais e imaginatórios e criação e uma caralhada de coisa que eu vou entrar mais a fundo no próximo podcast. Enfim, os objetos são todos os mesmos, mas por causa de limitações e mudanças empíricas, e não somente empíricas, mas também de experiências, isso muda completamente a maneira como a gente lida com o arredor. O arredor é o mesmo, a interação é diferente, resumidamente. Enfim, finalizou a segunda parte, vamos para a terceira parte, talvez ainda essa semana. De qualquer forma, um beijo, abraço. Eu me enrolei um pouco para falar esse podcast, porque é um podcast que eu tenho uma certa limitação, vamos colocar assim, para falar de empirismo. Não é um assunto que eu tenho assim tão desenvolvido na minha cabeça, mas eu tentei colocar aqui tudo que eu sei sobre esse assunto. Enfim, se eu tiver errado em alguma coisa, só me corrija. Então, um beijo, abraço, falou e até a próxima.